Cadê o Fernando? Cadê o foto? Aí, papai. Ah, papai. Pra onde eu olho? Calma. Cadê o fotógrafo? Eu abaixo? Você consegue afastar? Você afastar? Agora que o barco ficou pronto, chegou agora. Afasta. Acho que é melhor. Abaixo? Melhorou, cara. Você pra trás, Eu tô na frente. Você consegue... Alguém segura aqui pra mim? Ô, Pedrinho, alguém consegue segurar aqui, ó? Vai. Vamos lá, calma aí. Agora faz um com a bandeira da missão aqui, ó. Levanta mais a bandeira aí. Aí. Levanta os braços aí, rapaziada. Missão! 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 Pessoal, vamos fazer as perguntas agora. Quem levantar a mão aí, eu já tô. Deixa eu sentar já. Para pegar a pergunta. Cuidado pra não sentar em cima do seu mão. Tá. Bora. Pessoal, dá pra botar um copo, alguma coisa aqui, que elas não ficam caindo. Boa noite, Renan. Como você está vendo aqui, muita gente da minha idade tem essa mentalidade de mudança, porque realmente o nosso Estado ele está escravizado, palavra correta, né? Eu queria saber como é que vai ser feito para ter essa mudança de mentalidade das pessoas, dos idiotas úteis daqui, né? Desse Estado, porque são muita gente, entendeu? Eu tenho certeza disso. E por que eu falo isso? Porque foi criado todo um sistema de incentivo para que as pessoas dependam do Estado cuidando deles. Veja só, lugares mais humildes, mais pobres, o político sempre diz que ele cuida das pessoas. Repara, é um padrão. O político cuida dele. O que significa cuidar? É um emprego na prefeitura, é um auxílio, é uma bolsa, é um requerimento para passar alguém numa fila no BS. É sempre o político como mediador cuidando dessa massa de pessoas. Aí você cria uma estrutura política gigantesca para cuidar de gente. O cuidar é esse regime de servidão ou semi-escravidão. E as pessoas aceitam isso. Tem duas maneiras para quebrar. E você tem que fazer as duas ao mesmo tempo. Uma é, leva a atividade econômica e enquanto está levando, vai tirando os benefícios. Né? Vai tirando a compra das consciências. Não vai dar para uma pessoa, num lugar que cada vez mais vai ter atividade econômica, viver de benefício. São as frentes de trabalho que a gente vai instituir e é o pente fino no Bolsa Família. Havendo fila do emprego, havendo lista de emprego numa cidade, o sujeito foi no CAGED, foi no CRAS, pegar o Bolsa Família, não, aceita o emprego, não quer, não vai receber. Essa será a regra. Porque, novamente, o discurso da vitimização e o discurso da proteção é feito para alienar. E essa alienação sempre vem com dinheiro alheio. Porque não é do Pará o dinheiro que está pagando as pessoas para ficarem, vamos dizer, enganadas pelo governo estadual do Pará. Não vem daqui. O dinheiro do Pará é extraído para a elite do Pará. O governo federal fica com um pouco aqui, ONGs, algumas empresas gringas levam uma grana, mas o dinheiro que banca a população, em grande medida, vem de outros lugares. Vem de outros lugares. Tem cidades inteiras, tem regiões inteiras aqui que são muito humildes, muito pobres, e não há nenhum esforço em gerar atividade econômica. Pois bem, já ouviram falar da nossa lei de responsabilidade gerencial, que é a reforma das cidades que eu venho falando? A obrigação principal, número 1, é gerar atividade econômica. Município que não está focado em gerar atividade econômica é município que tem que ser fundido. Foco tem que ser gerar atividade econômica e fazer todo mundo trabalhar. Trabalhar.
A questão toda é, lembra que eu falei que querem que vocês vivam de maneira primitiva? O discurso do Pará primitivo, o discurso do nós somos povos da floresta, é um discurso para te tratar como normalmente um ser que será tutelado, protegido. Porque vocês são singelos, vocês são fofos, vocês vivem na floresta. Nada disso. Nada disso. Vietnã é um lugar que tem floresta. Indonésia. A gente pode pegar toda aquela região do Sudeste Asiático. Podemos pegar a Malásia. Todos lugares quentes, com floresta, com biodiversidade, todos lugares desenvolvidos. A gente não tem que aceitar isso pra gente. A gente não tem que aceitar ser primitivo. Ser primitivo é uma opção que está sendo dada aqui e que vocês têm que chutar ela. Então, é com desenvolvimento econômico. E muito. Até porque as pessoas que vão embora daqui não estão indo para uma reserva indígena em Florianópolis, certo? Elas não estão indo caçar ou pescar em Curitiba. Elas estão indo trabalhar numa sociedade contemporânea, moderna. Então, é isso que precisa ter aqui. E é isso que a gente precisa incentivar aqui. E, do outro lado, tirar todas as mamatas, benefícios e fraudes que geram essa relação de compra de parte da população. Oi, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Renan. Boa noite a todos. Nós, durante décadas, nós estamos ouvindo propostas e, aparentemente, essas propostas são de apagar incêndio. A gente vê muitos problemas sociais, muitas coisas que vêm acontecendo no nosso Brasil há muito tempo e nada vem acontecendo. Se a gente for perguntar assim, se o Brasil tem um plano a médio e longo prazo, a gente não consegue dizer se o Brasil tem esse plano a médio e longo prazo. Como nação, nós como nação, o que a gente pretende, almeja fazer, sei lá, para daqui 20, 30 anos, sermos referência no mundo para algo. E eu queria perguntar de você assim, nós estamos ouvindo muitas propostas, digamos, de apagar incêndio, e eu queria saber a missão, o partido Missão, você, Renan, tem como objetivo de começar a construir para que nós, como nação, tenhamos um projeto de médio e longo prazo. E qual que seria o papel do Estado do Pará nesse projeto? Vamos lá. Eu concordo com você com a premissa de que quando apresenta um plano de governo para o Brasil é apagar incêndio. Ninguém tem uma imaginação de Brasil. E aí, nós construímos... Você conhece a gente já? Você já ouviu falar do livro amarelo? Então, assim, a gente botou no papel essa imaginação. Ela está impressa, a gente fala dela nas lives, a gente fala dela nas entrevistas. O Brasil que nós queremos daqui a 30 anos é uma das 5 maiores nações do mundo. Não significa ser uma das 5 mais ricas. Não significa ser uma das 5 mais... vamos botar aqui, as 5 melhores para se viver em todos os indicadores. Não. Isso vai demorar um pouco mais para chegar. Mas em 30 anos dá para ser uma das 5 mais importantes nações do mundo, vivendo um ritmo de crescimento econômico muito maior, geração de emprego e oportunidade como a gente nunca viu antes, integrando o país com uma infraestrutura única. Isso dá para fazer. E esse é o nosso plano. O nosso plano é como nós nos vemos daqui a 30 anos. Como é ser uma dessas 5 nações? Aí vai. Ser uma das 5 nações significa que a parte fiscal, ou seja, as contas públicas vão estar resolvidas de modo que o juro seja baixo, e abrir e fechar uma empresa, pegar dívida para você comprar um carro, um caminhão, investir numa loja, abrir uma pequena metalúrgica, seja fácil. Isso é uma regra. Temos que viver num país em que andar na rua seja absolutamente seguro. Não é que seja meio seguro, seja absolutamente seguro. E que uma pessoa que pegue uma arma e aponte para alguém, ela fique no mínimo 30 anos na cadeia, como uma nação desenvolvida faz. Um homem que bate na sua esposa dentro de casa, que abusa dos seus filhos dentro de casa, que ele seja preso por muito mais do que esses 30 anos. Que político corrupto saiba que a vida dele está acabada. Não só dele, como da família, da reputação da família e dos bens que ele adquiriu ao longo da sua prática criminosa. Isso aqui, eu diria que é o começo. Agora, como integrar regiões diferentes do Brasil? Se eu baixei os juros, se passou o licenciamento ambiental, vocês sabem quem foi o relator, né? O licenciamento ambiental vai mudar a vida de vocês aqui. Quem foi o relator disso, o deputado? Nosso Kim Kataguiri. Licenciamento ambiental, mais um governo forte, mais queda de juros, significa chuva de investimento, significa transamazônica recapeada, significa ferrovia e hidrovia cruzando aqui o estado, significa mais fábricas, significa o processamento da produção agrícola, significa a gente extraindo os nossos minérios e transformando eles do metal
até os componentes em terras raras que vão ser utilizados para fazer baterias. Significa integração portuária, significa integração energética. Isso significa energia não só mais barata para vocês, porque isso é apagar incêndio, mas energia boa o suficiente e competitivo o suficiente para a gente instalar data center aqui. Vocês sabem, data center é energia e recurso hídrico para resfriamento. Estamos aqui, né? Aqui tem água e aqui tem possibilidades energéticas múltiplas. Significa uma nação que soube aproveitar a explosão dos data centers e a explosão das terras raras para diminuir o gap dela perante o mundo, gerando polos de desenvolvimento em várias regiões. Significa a construção de zonas econômicas especiais nas suas áreas mais pobres, para você alavancar e crescer mais rápido, sem imitar o modelo falido da Zona Franca de Manaus, que é um modelo falido. A gente não pode repetir mais isso. Instalar uma empresa aqui no Pará, já linkando o que você falou do Pará, só fará sentido se for economicamente viável. Lá, se você acabar amanhã com a Zona Franca de Manaus, ninguém fica. Ninguém fica, porque é irracional. O Brasil está pagando produtos mais caros por uma decisão errada tomada no regime militar. Nós temos que fazer sentido aqui. Então, quando eu fico pistola, quando a gente vê a sabotagem a Ferrogrão, a sabotagem ao investimento em infraestrutura aqui no Estado, é porque aqui não é Zona Franca, nesse sentido. Aqui é economia real. Aí vem um cara, bota um cocar e fala, não pode. Esse cara tem que ser preso. O sabotador, o ongueiro tem que ser preso. E por que preso? Porque ONGs gringas não vão mais determinar o nosso destino. Nós determinamos o nosso destino. E isso significa que nós não vamos ser mais cadelas da China, nem cadela dos Estados Unidos. Nós seremos uma nação autônoma fazendo negócios com o mundo. Negócios com o Japão, com a Índia, com a China, com os Estados Unidos. E se tornar assim, como uma das 5 nações mais importantes do mundo, uma nação poderosa que vai regular e vai destruir o crime organizado não só no Brasil, mas na América do Sul inteira. E vai sentar junto com os Estados Unidos, China, Rússia, Estados Unidos e Índia, para determinar o destino do mundo. E a gente começar a falar, no final desse século, em nave, em exploração de recursos naturais na Lua, que é isso que as nações grandes vão fazer. A gente não pode pensar pequeno, por isso que a gente não pode deixar o pensamento primitivista tomar a gente. Vocês são todos bem-vindos, uma ova. Eu quero você nas grandes cadeias globais de produção.